Boa tarde, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, que nesta tarde vocês venham se alegrar, exultar no Senhor, buscar no Senhor, porque o Senhor tem um cântico de vitória para a tua vida. Eu creio, porque Ele vem com vitória, porque Ele é justo e vitorioso para dar vitória a todos os seus filhos. Senhor, abençoa cada um dos meus irmãos, meu Pai. Que essa oração venha, meu Pai, ter efeito sobre a vida deles, meu Pai. Que o Senhor venha brilhar sobre a vida deles, meu Pai. Apareça, Senhor Jesus, na vida de cada um deles, se mostrando, meu Pai, com justiça, Senhor. Ó, meu Deus amado santo, que as tempestades não possam abalar a estrutura, Pai, dos teus filhos, Senhor. Que o Senhor venha anunciar hoje, meu Pai amado santo, a restauração em dobro para a vida deles, meu Pai. Eu não sei o que eles precisam, Pai, mas o Senhor conhece. Meu Deus, julga, meu Pai, a causa do teu povo, Senhor Jesus amado santo. Olha, meu Pai, pela vida de cada um deles, meu Pai. Que eles venham se voltar para ti, Pai, porque a esperança, Senhor Jesus, está em ti. Tu és o nosso maior refúgio, onde nós podemos nos refugiar, Senhor Jesus amado santo. A árvore frutífera que dá frutos, e aqueles que se apegarão a ti, Senhor, também darão frutos, meu Pai. Ó Senhor Jesus, salva o teu povo, o teu rebanho, Senhor Jesus, cuida deles, meu Pai, como a joia rara, Senhor Jesus, para que eles venham brilhar sobre a terra, para que eles venham ser belos e formosos, como o Senhor fez para ser, meu Pai. Dá vigor ao teu povo, Senhor Jesus da glória. Proteja, meu Pai, destrói todo o mal. Ó, Senhor Jesus, as pedras que venham ser atiradas não venham ter efeito nenhum sobre a vida deles, meu Pai. Porque Estevão, Senhor Jesus da glória, quando estava prestes a morrer, ele estava sendo apedrejado. Mas ele, Senhor Jesus da glória, ele focou em ti, olhou para ti. E aquelas pedras, eu creio, Senhor, que não teve efeito nenhum. Porque ele estava olhando para ti, no reino espiritual, meu Pai. As pedras que são lançadas, meu Pai, sobre a vida deles, meu Pai, porque é no reino espiritual, meu Pai, o mal que habita no reino espiritual, mas o Senhor é maior, o Senhor Jesus. Há poder no teu sangue, Pai, para nos livrar do mal invisível que nós não enxergamos, meu Pai. Assim como Estevão não enxergou aquelas pedras, Senhor, que estavam sendo lançadas sobre a vida dele, que olhando para ti, Senhor Jesus, elas não venham a ter efeito nenhum, Pai, nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a palavra que Deus me deu nesta tarde para a vida de vocês foi Zacarias 10, versículo 6, que diz assim: Assim eu fortalecerei a tribo de Judá e salvarei a casa de José. Eu o restaurarei, porque tenho compaixão deles. Aqui nesse capítulo de Zacarias fala do cuidado do Senhor por Judá. Aquele povo que se achava pequeno, muitos achavam aquela cidade pequena, mas Deus faz do pequeno grande, né? Então, Deus tinha cuidado sobre aquela terra. Então, Deus quer falar com vocês nesta tarde sobre o cuidado que Ele tem na vida de vocês, né? Aqui, o profeta começa falando, né? O poder de Deus, a majestade de Deus, porque ele diz assim: peça o Senhor. O que é que tu tem nesta manhã para pedir ao Senhor? Né? Porque aqui no versículo 1 fala assim: peça ao Senhor chuva de primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, quem envia chuva aos homens e lhe dá as plantas do campo. Ou seja, aquilo que tu precisa está na mão do Senhor. Não está na mão de ninguém, porque o Senhor tem cuidado de nós. Ele tem zelo, Ele tem ciúme, Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe de tudo, né? E aqui eu compreendi, né? Porque Deus falou grandemente comigo, então eu compreendi que nós devemos buscar no Senhor nossa vitória e pedir a Ele. Porque se a gente não buscar, onde a gente vai encontrar? É buscando o que se encontra. Então, busque ao Senhor que você encontrará. Bom, aqui no versículo 6 fala que o Senhor vai fortalecer aquele povo que se acha pequeno. Aquele povo que estava pequeno porque eles deixaram por um tempo de confiar no Senhor, na grandeza do Senhor. Quando nós confiamos no grande poder de Deus, Deus nos exalta em tempo
oportuno, no tempo certo que Ele tem preparado, Ele nos exalta, né? Mas Ele é que tem todo o poder para nos ajudar. Não é sozinhos que nós vamos conseguir. Então, aqui fala assim, salvarei a casa de José. E Deus falou grandemente no meu coração. Eu comecei a meditar nesta palavra e o Senhor disse, salvarei a casa de José, restaurarei, porque tenho compaixão deles. Aí, sabe, algo me tocou. Porque José era uma pessoa, né, muitas das vezes inocente. E Deus se agradava disso, né? A partir do momento que José contou o sonho dele, foi que começou toda aquela bagunça na vida de José, né? Mas tudo com a permissão de Deus. As situações que Deus permite para te exaltar, te abençoar. Então, quem é a casa de José? Quem quem é o José de hoje que Deus está falando com você? Quem é o José que vai se levantar para tirar a sua família do fundo do poço? Quem é o José que vai se levantar com humildade para buscar o Senhor de todo o coração, para que Deus venha restaurar aquela família? Porque Jacó era pai de José. Ele teve os momentos dele também com o Senhor, onde Deus foi grandemente na vida dele. Mas foi através da vida de José que Deus restaurou aquela família. Então, quem é o José, né? Que muitas das vezes é jogado no fundo do poço. Talvez na sua família você vê tantas lutas, tantas coisas, tudo sempre pesa nas suas costas. E você às vezes diz, Senhor, porque pesa em mim? Porque Deus achou graça em você? Porque Deus viu capacidade de você para se levantar e buscar? Então, qual é a área da tua vida que tu vai se levantar, assim como José, para buscar? Pela tua família, pelo teu casamento, é pelo teu trabalho, é pelos teus amigos? Por qual área da tua vida tu precisa se levantar? Deus quer que você se levante para buscar o Senhor, né? Porque assim Ele vai restaurar. Ele vai ter compaixão dos teus através da tua vida. Porque aqui ele diz, eu restaurarei porque tenho compaixão deles. Deles eram os irmãos de José, aqueles que estavam tramando contra José. O inimigo, ele trama contra a tua vida, mas Deus conhece o teu coração. Então, se você é o José que vai buscar o Senhor com inocência, com humildade no teu coração, Deus vai te tirar do fundo do poço. Por mais que você ache que você vai ser jogado no fundo do poço e Deus não vai te resgatar, vai ser ao contrário. Deus vai permitir você ser jogado no fundo do poço para Ele resgatar aqueles que te jogaram lá. Porque muitas das vezes nós vedamos olhos e só olhamos para o nosso irmão, mas cadê aquele mal? Cadê? Aquele mal que está habitando na vida dele é o inimigo que coloca, né? Para ele ser usado para te afrontar. Mas sabe, Deus, ele fala que nós temos que ver pelos olhos espirituais. São por esses olhos que você vai enxergar o mal e aí você vai trabalhar em cima disso. Porque se você não buscar, não tem como você encontrar. Se você não buscar, não tem como você... se você não plantar hoje, não tem como você colher amanhã. Então, seja o José que vai buscar pela tua família, por aqueles que estão necessitados, por aquele, sabe, que está precisando da tua ajuda, de um conselho, talvez está numa situação difícil, uma palavra de Deus, um louvor, aquilo que vai edificar a vida do teu irmão. Busque. Teu casamento não tá bom? Busque pelo teu casamento. Tua família está em contendas? Busque para Deus trazer a paz, a tranquilidade que tanto você precisa. Seja o José. E aqui no capítulo 9 e meus irmãos, no versículo 12 diz assim, voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Então Deus está dizendo, eu vou restaurar tudo em dobro. Não foi assim na vida de José? Deus restaurou tudo em dobro na vida de José. Por quê? Porque ele confiou no Senhor. O que é que tu tem hoje, nesta tarde, para confiar nas mãos do Senhor? O que tu tem hoje para confiar na mão do Senhor? Sabe? Ninguém consegue amadurecer sorrindo. A gente amadurece com as lutas. Eu acredito que José amadureceu muito. Apesar dessas lutas, ele amadureceu muito. Então, esse cuidado que Deus tem aqui por Judá é o mesmo cuidado que Ele está tendo pela tua vida também. Porque, não adianta, às vezes, estar numa situação, no seu lar, na sua família, que você quer ter razão, mas você sabe que você fala assim, eu tô justo, eu acho que eu tenho uma razão, eu tô justo. Bom, diante de Deus, que Deus tocou hoje no meu coração, diante de Deus,
Ele é a razão por cima da razão. Então, não tem como a gente se justificar, porque quem nos justifica é o Espírito Santo de Deus. Então, cada um quer ter a sua razão. Às vezes, dentro do teu lado, tu fala, mas eu é que tô certo, Senhor, e Deus tá vendo. Cada um quer ter a sua razão, mas só Deus sabe quem é justo, né? Se estiverem dois juntos, será se esses dois são justos? Ontem o Senhor, e eu fiquei meditando nisso ontem de noite, né? Eu já estava preparando para essa palavra de hoje. Será que esses dois estão justos, né? Porque a Deus cabe a justiça. Na casa de José havia alguém que, né, era uma pessoa justa, reta e humilde diante do Senhor, né? José. E dos antepassados havia seu pai Jacó, a qual segurou a benção e não deixou ele ir embora. Mas havia irmãos invejosos. Meus irmãos, eu escrevi aqui para mim não esquecer, que Deus me deu ontem essa revelação. Falei, vou passar para os irmãos. Mas havia irmãos invejosos. Sempre você encontrará um justo e um ímpio no mesmo lugar. Porque eu me lembro de uma passagem em Apocalipse que fala assim, que quando Jesus vier para fazer justiça sobre a terra com sua glória e majestade, estará duas pessoas no campo, uma será levada e a outra ficará. Então, nem sempre, meus irmãos, ter razão é a atitude certa. Sabe por quê? Porque quando Deus quer falar através da vida e de alguém, ele faz até o tolo falar algo que sirva. Olha só, meus irmãos, o mistério de Deus. Então, o foco é buscar o Senhor. Assim como Estevão estava ali, como eu disse no início, ele focou em Jesus e não nas pedradas. Então, foque em Jesus, não nas pedradas que vêm. Porque se você focar nas pedradas, você vai tropeçar e vai cair mesmo. Porque Jesus é que nos permanece de pé. Então, busque sabedoria, busque a justiça, conversa com Deus, pergunta o que é melhor que Ele tem para a sua vida. Olha só onde você tem pisado, onde é que os teus pés têm pisado, sabe? Se conserta, endireita os teus passos, deixa o Senhor fazer por ti, por tornar a tua vida valorosa, com abundância de justiça. Seja José, seja aquele que vai buscar pela tua família, tenha uma visão ampla, não espere ficar no fundo do poço para buscar. José tirou aquela família do fundo do poço. Ele era um rapaz que estava aberto às obras de Deus, mas havia inocência nele que agradava a Deus. E foi essa inocência que usaram contra ele. Mas eles não sabiam que Deus era na vida de José e que José era que ia ter o governo daquele lar. Porque Deus sabe quem vai ter estrutura para tomar de conta de uma situação na tua casa. Então tu diz, mas por que com ele? Por que a túnica tem que ser dele? Porque ele tem a estrutura, ele tem aquilo que Deus precisa, ele tem a porção na vida dele, sabe? Para perdoar. Talvez os irmãos de José, se tivessem se levantado, eles não iam ter estrutura para, depois de tudo aquilo que fez, perdoar. Então, libera o perdão hoje. Se tem alguma mágoa, algum rancor, já profetizo que caia por terra na tua vida toda a mágoa e todo o rancor, para que Deus venha liberar o perdão e que você também libere no seu coração esse perdão que Deus vai te dar, sabe? Para usar de maturidade, focar no que é mais importante e ver a sua família salva. Você prefere o quê? Ver a tua família salva ou guardar o rancor, né? Seja rápido a perdoar, como você é no falar. Sabe, eu comecei a observar que aquele que fala menos guarda mais mágoa do que aquele que fala mais. Claro que há exceções e que nem sempre esse raciocínio vai ser usado para todas as áreas, porque Deus fala para nós se calar e deixar que Ele trabalha. Deus é cheio de mistério, meus irmãos. Então, cadê esse José nesta tarde, que vai tomar posse da responsabilidade do seu lar, da sua casa? Não adianta só reclamar, murmurar e nunca buscar melhoria. Não adianta, meus irmãos. Então, profetize que a sua melhoria está nas mãos do maior arquiteto de todos os tempos, Jesus Cristo. Além dele, não há outro. Amém, meus queridos amados? Vamos orar então nesta tarde. Eu profetizo a liberação do perdão. Eu profetizo que as pedras de tropeço vão sendo lançadas fora. Eu profetizo que Deus é que vai tomar conta do controle e do comando da tua vida. Eu profetizo que você deixará que o Senhor trabalhe a teu favor, porque você vai entregar a tua causa nas mãos do Senhor. Porque tu vai entregar a tua família, o teu problema na mão do Senhor hoje, nesta tarde. E Ele há de te dar estrutura, Ele há de te dar estratégia para que tu consiga alcançar aquilo que tu quer alcançar, sabe? Eu profetizo que você seja o José hoje, em nome de Jesus,
porque você vai olhar pela tua família, ver onde o mal está habitando e vai se levantar para buscar, para que essa cura venha a ser trazida para a tua vida e a restauração. Então, nesta tarde, Senhor, restitui, restaura o teu povo. Tudo em dobro na vida deles, meu Pai, tudo em dobro, no trabalho, o que é que seja. Se você está buscando algo de Deus maior, busca no Senhor, entrega nas mãos dele que ele vai te trazer de volta com muito valor. Sabe, aquilo que não tem valor na mão do homem, na mão de Jesus, tornar algo uma joia rara, de muito valor. Então entrega hoje o teu problema na mão do Senhor. Seja o José, eu profetizo, que assim o Senhor terá compaixão dos teus, porque Ele é fiel. Em nome de Jesus, meus irmãos, nessa tarde eu os abençoo. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus, na paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Fiquem com Deus. Boa tarde, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, que nesta tarde vocês venham se alegrar, exultar no Senhor, buscar no Senhor, porque o Senhor tem um cântico de vitória.